Vamos dar início à apresentação final do projeto Pesquisador Visitante do IPA, do terceiro ano, né, de projeto. Que nesse ano nosso projeto foi intitulado Consolidação dos sítios de monitoramento da Caatinga em longo prazo, do sistema de alerta precoce do rebanho pecuário e da rede de pesquisa e inovação em energia da biomassa em zonas áridas. O tempo vai passando e as atividades nossas vão se ampliando, né, em parceria junto com o IPA, por isso um título tão longo, né? Estamos aí há 3 anos em parceria direta com o supervisor, com o Josimar Gugel no IPA, e uma equipe que tem várias pessoas, como vou mostrar em adiante. Esse ano especificamente, nossos objetivos foram consolidar essa parceria entre o FPE, IPA e outros parceiros, como a gente vai mostrar. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui para a gente acompanhar o tempo, né? O primeiro objetivo foi manter as redes de parcelas permanentes que tinham sido instaladas desde o ano passado, né, para monitoramento de longo prazo da produção de biomassa na Caatinga. Segundo, o aprimoramento do sistema de modelagem, que nós intitulamos Pecuária Adapta, que vai ser destinado ao alerta precoce da vulnerabilidade do rebanho às secas. E o terceiro é iniciar a formalizar a REPIENSA, que é o que nós chamamos da Rede de Pesquisa e Inovação em Energia da Biomassa no Semiárido, né? Esse projeto já envolve uma equipe bastante ampla, né? Essa é a equipe principal, tem várias outras pessoas envolvidas também. Não sei se vocês veem o mouse quando eu mexo. Se sim, aí eu... Certo, ótimo, porque aí eu vou usar para apontar e chamar a atenção, né? Essa equipe de colaboradores mais direta, né? Tem várias pessoas de outras instituições que colaboram conosco, mas como a página não cabe tudo, né? Eu coloquei os principais participantes que dedicam mais tempo a isso, né? Nós temos os colegas no IPA que participam diretamente das atividades, né? O Josimar como parceiro de longa data, supervisor, Dr. Gabriel, que está co-orientando um aluno de doutorado e tem sido um extremo colaborador apoiador das pesquisas no IPA, né? O Abel, que colabora nas pesquisas com Palma, o Jackson nas pesquisas na área de meio ambiente, de modelagem de precipitação. E aí temos professores da Federal, Emanuel e Everardo, da Rural, Samuel e Borco, grandes parceiros lá, um time de pós-doutores que é quem tem sido a grande energia do projeto, tem me apoiado fortemente para a gente conseguir viabilizar tudo isso, né? Aldo Salles, Dário Primo, Tiago Altoff, o Emerson Santos, que recentemente se juntou ao projeto, a Fernanda Vaz, eu vou falar depois. Os alunos de doutorado e mestrado e iniciação científica, os mais diretamente envolvidos, estão aqui. Muito bem. Qual a justificativa desse projeto? Eu vou rapidamente, 5 minutos, fazer uma passada desde o ano 1 até agora, para contextualizar para quem está vendo a apresentação do princípio agora. Nós iniciamos esse trabalho em 2012. Foi o início da concepção desse projeto, motivado pelo colapso do rebanho pecuário na seca extrema de 2012 e pelos impactos que tivemos da continuidade dessa seca nos anos seguintes, né? Naquele momento, nós ficamos intrigados e surgiram várias perguntas sobre como evitar esse problema, né? Isso pode ser evitado. A gente pode criar um sistema de monitoramento para permitir ao setor pecuário que se adapte e evite esses colapsos tão drásticos do rebanho, né, devido a essas secas severas. O que seria necessário em termos de informação para a gente construir um sistema como esse? Que ferramentas a gente
podia criar. E que políticas públicas, isso é muito importante, que políticas públicas poderiam ser formuladas para que uma ferramenta como essa pudesse ser útil e ser aplicada, né? Tendo isso em vista, no ano 1 do projeto, nossos objetivos foram criar uma base de dados ambientais, de solo, uso da terra, chuvas, vegetação, rebanho. E nós corremos atrás da sistematização dos dados de forragem da literatura, com o objetivo de refinar o modelo de estimativa de forragem e criar o sistema de alerta precoce, né? Só que já durante a execução do projeto no ano 1, a gente se deparou com uma lacuna intransponível. Havia uma limitação muito forte de dados de forragem, né? Não que não tivessem publicações, mas essas publicações e os dados nessas disponíveis não permitiam a modelagem que a gente precisava fazer. Primeiro, faltava padronização na metodologia do tipo de coleta, de como era medido. 90% dos dados não eram georreferenciados, então isso impedia a gente de associar essa informação com dados climáticos, com dados de solo, com outros dados ambientais. E também não tinha informação em densidade suficiente para expressar como a forragem é produzida nos diferentes tipos de uso da terra, associado a diferentes tipos de solo e clima. Então, a gente precisava de uma diversidade maior de informações para poder fazer uma modelagem que fosse útil para estimar a dinâmica de produção de forragem na região semiárida. O que fazer, então, né? Então, ao final do ano 1, a gente avançou em vários aspectos. Do ponto de vista da modelagem ambiental, nós criamos o guarda-chuvas, ou seja, a gente já tem uma boa ferramenta com informações de precipitação. A gente finalizou toda a parte de mapeamento da cobertura e uso da terra, de solos, de emissões, mas faltava a componente de forragem. Então, nós propusemos como o próximo passo criar sítios permanentes de amostragem com a metodologia de campo padrão, uniforme, e com isso a gente pudesse gerar dados em longo prazo sobre a dinâmica de produção de forragem na região semiárida de Pernambuco, né? E esse foi o desdobramento que levou ao ano 2. No ano 2, o principal ponto seria criar a rede de parcelas permanentes para esse monitoramento em diferentes locais da região semiárida e, ao mesmo tempo, nós passamos a desenvolver um modelo mais avançado de estimativa de forragem usando o Google Earth Engine e criar algoritmos e estimar a forragem de forma espacialmente explícita, usando dados de sensoriamento remoto, né? E com isso integrar toda essa informação para criar o Pecuária Adapta, que aí a gente deu o nome ao sistema de alerta que passou a se chamar Pecuária Adapta. Ainda no ano 2 também nós identificamos que havia uma movimentação que era densa o suficiente para a gente consolidar, agregar e criar uma rede de pesquisa focada em inovação em energia de biomassa no semiárido. E aí formalizamos isso como a Repensa e passamos a buscar os parceiros com projetos e metas comuns para a gente começar a criar um grupo com metas comuns nessa direção, né? Isso nos levou ao ano 3 do projeto, né? Em que nós propusemos para esse ano 3 consolidar e sedimentar todas essas atividades que tinham sido iniciadas nos 2 primeiros anos. Em primeiro lugar, o projeto de parcelas permanentes, né? A construção e aprimoramento do Pecuária Adapta e a consolidação da rede de pesquisa em energia de biomassa. Muito bem, então eu vou
falar de cada um dessas iniciativas em sequência, começando pela rede de parcelas permanentes, né? Nesse momento, tenho que destacar o papel primordial que tiveram dois pós-doutorandos do nosso grupo, que é o Dário Primo e o Aldo Salles, para a gestão desse projeto, né? As parcelas foram iniciadas no ano 2, com o apoio do Aldo Salles, coordenando a equipe de estudantes, então fizeram toda a implantação dessas parcelas no campo. Em seguida, o Dário, nós conseguimos a bolsa PNPD CAPES com bolsa complementar do IPA, e aí Dário assumiu a coordenação de monitoramento e gestão das parcelas e tem feito isso ao longo do último ano e tem mantido tudo em ordem, como eu vou mostrar adiante. As parcelas, nós desejamos chegar a até 60 parcelas no semiárido pernambucano e até o momento nós temos 36 parcelas montadas e em operação, sendo monitoradas semestralmente. Elas estão localizadas nas estações do IPA, nos municípios de Araripina, Arco Verde, Caruaru, Ibimirim, São Bento do Una e Sertânia, né? Em cada local desses nós temos 6 parcelas. Nossa intenção é que esse projeto de parcelas permanentes seja ampliado para o restante do bioma e nós já temos parceiros consolidados com um projeto aprovado para a instalação de parcelas inicialmente em Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, sempre seguindo a mesma metodologia padrão para a gente fazer o melhor monitoramento possível e comparar as situações, né? Esse é um projeto que vai ter grande importância do ponto de vista de geração de dados, né? Nós vamos buscar compreender a dinâmica da vegetação, né? Mensurar o efeito da atividade pecuária na ciclagem biogeoquímica no bioma Caatinga. Isso é um processo importantíssimo. Os ruminantes são ubíquos em todo o bioma e eles têm um impacto fortíssimo de como funciona a ciclagem de carbono, a ciclagem de nutrientes, a biodiversidade e nós vamos, com esse projeto, poder separar várias componentes e avaliar os impactos de tudo isso, né? Desse setor que é importantíssimo para a região Nordeste e que merece ser estudado da melhor forma possível para a gente identificar como conduzir da forma mais sustentável possível, né? Nós também nos permite criar um banco de firmas espectrais de plantas e solos da Caatinga, né? Através desse projeto das parcelas permanentes. Com isso, nós vamos ter dados de longo prazo. Nossa intenção é conduzir essas parcelas ad infinito. Não tem data para acabar esse projeto. Enquanto pudermos tocar, nós vamos tocando. Por enquanto, nós já obtemos financiamento para implantar e para conduzir. Temos verbas para, pelo menos, mais 2, 3 anos continuar isso e a gente espera estar sempre buscando mais recursos para manter isso o máximo possível. Isso vai nos permitir ter dados todos com a metodologia uniforme, quando eu mencionei, com representatividade regional, e a gente faz missões de campo semestrais para uma série de medidas. O que é que a gente mede lá? Bom, em cada local nós temos parcelas instaladas em áreas de caatinga densa, caatinga aberta e pastagens arbustivas herbáceas, né? Em cada situação dessa, nós temos uma parcela excluída, com uma cerca que impede a passagem dos animais, e uma área demarcada, porém aberta ao pastoreio, que é o que a gente chama a vida como ela essa situação aqui, onde os animais podem pastorear livremente. Ao longo do tempo, essas áreas vão assumir trajetórias diferentes do ponto de vista de estado da vegetação, de biodiversidade, de ciclagem de carbono, nutrientes, água, e a gente vai poder entender vários diferentes processos, né?
Nessas parcelas, nós fazemos uma série de medidas, tanto do ponto de vista da vegetação, do solo, do ponto de vista químico, físico, biológico, tem toda a parte de análise espectral, o sobrevoo de drones, né? Incluindo fisiologia, fenologia, crescimento, avaliação do solo, ciclagem de nutrientes e carbono. A biomassa nas parcelas ela é estratificada nos diferentes compartimentos que compõem a vegetação e a matéria orgânica do solo. E dentro de cada parcela nós fazemos análises bem detalhadas, nós seguimos a dinâmica da vegetação herbácea, nós vamos coletar líter, tirar amostra de solo, ver impacto sobre a microbiologia do solo e outros componentes, né? E aí isso a gente vai alternando o ponto de coleta da vegetação herbácea, por exemplo, tanto que a gente só reamostra um determinado ponto depois de 10 anos da primeira amostragem anterior, de maneira que a gente vai preservando a parcela do impacto da própria pesquisa em si. Atividade de sensoriamento remoto, principalmente, que vai nos permitir dar mais robustez às equações de estimativa de biomassa forrageira e biomassa total da vegetação através de dados de sensoriamento remoto, sejam drones ou sensores orbitais. Um outro aspecto importantíssimo que nós estamos investindo, o Aldo tem sido o coordenador dessas atividades junto a um grupo de estudantes, é o desenvolvimento de robótica e instrumentação de baixo custo. Essas parcelas, elas, principalmente à medida que forem aumentando o número de parcelas e parcelas em áreas bastante remotas, nós precisamos facilitar e baratear o acesso aos dados nessas localidades, né? Então, a gente já desenvolveu uma estação meteorológica de baixo custo, que já está funcionando, nós está em fase de testes lá na UFPE e está funcionando muito bem, já está há alguns meses coletando dados e a gente tem acesso remoto a esses dados, e a intenção é que cada parcela permanente tenha uma estação dessa, que creio que vai custar, acho que cerca de, se eu não me engano, R$400. Dependendo do número de sensores, ela pode custar um pouco mais, mas é um custo muito menor do que estações disponíveis no mercado, e a gente vai poder monitorar as condições ambientais dessas áreas de forma bem detalhada. Estamos também desenvolvendo drones de baixo custo. Esse é um modelo, um quadricóptero, mas a gente vai testar um modelo com asas fixas, para que provavelmente tenha um melhor desempenho em termos de bateria. Também vai custar algumas poucas centenas de reais para poder obter dados nessas áreas e em outras situações. Esse componente é muito importante para a gente conseguir viabilizar a coleta de dados de forma economicamente viável, né, nesses projetos. Nesse projeto de parcelas permanentes, há uma geração enorme de dados e uma geração enorme de amostras de solo, amostras de vegetação e de diferentes componentes. Então, nós temos uma área do projeto dedicada exclusivamente à formação do banco de amostras e banco de dados, para que isso fique facilmente acessível e disponível no futuro para diferentes estudos. Então, estamos desenvolvendo o banco de amostras, Dário Primo está responsável pela manutenção física desse banco e gerando as amostras e armazenando as subamostras de forma catalogada e simples. E junto com Samuel e Borco, na Rural, nós vamos desenvolver o modelo de banco de dados. Tem um aluno de doutorado, o Marcelo, que vai iniciar esse trabalho, de maneira que a gente, em longo prazo, quando o volume de dados se torne muito superior ao que é hoje, esses dados possam ser facilmente acessados, analisados e minerados, para a gente tirar o máximo proveito desse conjunto riquíssimo de informação que vai ser gerado.
Outro exemplo de aplicações, por exemplo, é o uso dessas amostras e desse banco de amostras de solo no banco espectral que nós fazemos parte do Banco Espectral, a Biblioteca Brasileira de Espectroscopia de Solos, por exemplo, com o intuito de podermos tirar informações de forma remota, orbital ou por drone, através da espectroscopia de solos. Esse foi a tese de doutorado de Emerson, que hoje é pós-doutor e trabalha no grupo, onde nós estamos desenvolvendo as equações e os modelos para estimar características dos solos através de espectroscopia. E, no futuro, a gente pode usar isso para obter informações remotas dos solos. Essa é outra vertente que nós estamos trabalhando no nosso grupo. Quais são os desafios agora do projeto Parcelas Permanentes? Os desafios mais importantes. Um primeiro ponto é a proteção física das parcelas. Isso todo estudo de longo prazo, o maior entrave é em evitar que em algum momento essas parcelas sejam danificadas, destruídas, porque isso poderia inviabilizar o conjunto de informações e a construção da nova realidade ali dentro daquela parcela que está cercada por tantos anos, Então, já tivemos alguns problemas com cercas, seja furto, seja a abertura dos colchetes, etc. Eu e o doutor Gabriel, nós vamos trabalhar fortemente para a gente garantir essa integridade, E eu acho que isso vai vir muito através da cada vez maior integração das equipes do IPA presentes nas estações experimentais com as atividades desse projeto, De maneira que isso se torne parte da rotina do dia a dia de algumas pessoas em cada estação para serem os guardiões dessas parcelas e parceiros, que pode, inclusive, baratear muito o processo de coleta de amostras e informações. E o próximo desafio também, como eu já mencionei, é a ampliação desse projeto para o restante do bioma, que nós já temos verbas para Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Dando continuidade, falar um pouco sobre como foram os avanços do Pecuária Adapta ao longo desse terceiro ano, que é o sistema de alerta da vulnerabilidade do rebanho pecuário. Nesse projeto, o meu braço direito e co-coordenador é o Aldo Salles, que temos trabalhado isso nos últimos anos e temos boas perspectivas para esse projeto. As versões iniciais, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa temática, em 2014 a 2016, era um modelo extremamente simples, em que eu construí numa planilha de Excel, com dados exploratórios da literatura. Mesmo assim, era um sistema que dava boa resposta, já era um sistema útil, mas que, obviamente, precisava de maior aprofundamento na medida em que a gente foi avançando nas análises. Nós fomos construindo toda uma base de dados de precipitação, de produção de forragem, dados de rebanho do semiárido, e isso nos permitiu, então, começar a aprofundar a integração dessas informações e entendimento das relações entre elas. Só que era muito importante não só entender como isso estava integrado, mas colocar isso de forma espacialmente explícita, ou seja, mapear isso para toda a região semiárida. Portanto, o próximo passo foi o desenvolvimento da ferramenta do Pecuária Adapta no Google Earth Engine, ou seja, para toda a região semiárida de Pernambuco, nós trabalhamos com dados
de cada pixel, de 30 por 30 metros, e consolidamos esses dados na escala municipal, e é isso que a gente usa para criar os cenários de vulnerabilidade do rebanho. Nós temos, através de imagens de satélite e a modelagem no sistema Pecuária Adapta, a gente tem as estimativas de produção de forragem, que é essa componente do sistema, né? Reúne diversas informações e as equações que nós temos desenvolvido ao longo dos últimos anos, usando os dados das parcelas permanentes já. Do outro lado, nós temos informações sobre o rebanho e as estimativas de demanda de forragem desse rebanho e onde eles estão localizados. A gente junta tudo isso e elabora os cenários de vulnerabilidade dos rebanhos num futuro para os próximos 12 meses, com base na situação atual. Uma base de informações importantíssima para isso funcionar é o MAP Biomas, que fornece dados anuais de mudanças de cobertura e uso do solo. Então, todo ano nós temos uma atualização do mapa de cobertura e uso, porque quem trabalha no tema sabe muito bem a diferença que há entre produção de forragem em pastagens, em áreas de caatinga densa, caatinga aberta, também produção de forragem em áreas agrícolas, né, que a palhada é sempre usada como forragem para os animais, e isso está embutido dentro do Pecuária Adapta. Então, aqui eu vou mostrar os resultados do Pecuária Adapta ao longo dos últimos 4 anos, 2017 a 2020. O que é que a gente conseguiu gerar em termos de mapeamento da vulnerabilidade do rebanho frente ao cenário futuro de chuvas. Naquele momento, ano 2017, bastante seco, nós, ao analisarmos a produção de forragem na região semiárida de Pernambuco e os dados do rebanho, observamos que tinham algumas áreas que coincidem com as áreas das principais bacias leiteiras do estado, com alta vulnerabilidade a um ano seco no ano seguinte. Então, 2017 a gente tinha essa situação, 2018 uma situação bastante semelhante, porém com alguns municípios com a situação um pouco melhor. 2019 a gente já teve uma redução da vulnerabilidade, uma condição de chuvas mais favorável, ou seja, uma produção de forragem um pouco maior em alguns locais e uma maior estabilidade. E aí vem 2020, e isso foi muito interessante, porque nos permitiu ver a disponibilidade, a sensibilidade do modelo. Esse é um modelo que a gente está trabalhando, está refinando, vai trabalhar e refinar ao longo dos próximos anos, mas ficamos muito satisfeitos de ver que para 2020, como eu vou mostrar a seguir, a resposta para um ano de chuva abundante e altíssima produção de biomassa no semiárido, nós temos a seguinte situação, né? Então, se nos próximos 12 meses nós tivermos uma condição chuvosa, nós não vamos precisar nos preocupar com forragem no semiárido. Se for um ano médio, nos próximos 12 meses, a gente tem a situação. E mesmo para um cenário de ano seco, nós temos uma condição bem melhor do que tínhamos anteriormente nos anos que foram analisados, nos 3 anos anteriores, né? Ou seja, o modelo respondeu muito bem a essa condição de chuva diferenciada para 2020, né? Então, nós estamos muito satisfeitos com essa evolução, mas vamos continuar trabalhando. Agora, nessa hora, vale a pena a gente ressaltar o seguinte: nós temos 2019, que choveu relativamente bem, 2020, um ano muito bom, e aí a gente se pergunta do que aconteceu lá em 2011, onde a gente teve de 2006 a 2011 anos de chuva regular ou acima da média,
e aí a gente teve, em 6 anos, um aumento de quase 30% do rebanho pecuário na região semiárida, e 2012 veio um ano extremamente seco e houve o colapso desse rebanho de quase 30%. E aí a pergunta que fica é, será que nós estamos iniciando a subida nesse momento em direção ao próximo colapso, né? Dependendo de como se comporte a chuva nos próximos anos, se nós continuarmos tendo chuvas médias acima da média, pode ser que vamos construir um novo crescimento do rebanho, e a gente sabe que vai vir uma seca grave em algum momento no futuro, não muito longe de hoje. Então, é muito importante a gente começar a focar em utilizar essa ferramenta para se adaptar a essa próxima seca severa que vai ocorrer, né? Então, isso a gente vai ter a oportunidade de discutir com os parceiros do IPA e vamos buscar as instituições do governo para ver que mecanismos a gente pode implantar para, em termos de políticas públicas, para evitar um colapso e a interrupção, o desastre na vida de tantos, principalmente os pequenos pecuaristas, né? É possível refinar ainda mais essa análise? A gente está olhando isso de forma muito macro. Sim, é possível através de modelagem de processos em escala local. E nessa direção eu estou investindo em uma parceria que tem sido muito frutífera. Um dos nossos ex-alunos, Rodolfo Souza, ele agora, recentemente, foi contratado pela Texas A&M University, nos Estados Unidos, como pós-doutor, e trabalha com modelagem de sistema de pastoreio na Caatinga, entre outras coisas. E aí, ontem, entrou online esse artigo que nós escrevemos juntos, junto com uma equipe de Princeton University, de Minnesota e da Tambu, né? Em que a gente está modelando os processos de pastoreio na Caatinga, incluindo a produção de forragem, ganho de peso, retorno econômico, dependendo dos cenários de chuva, em termos de intensidade e distribuição ao longo do ano. E com isso, a gente, no futuro, à medida que esse modelo for sendo aprimorado, a gente espera incorporar isso, associar isso ao Pecuária Adapta e poder refinar o comportamento da relação clima, solo, produção de forragem e animais na paisagem do semiárido pernambucano e poder fornecer informações cada vez mais úteis para essa adaptação do setor à variabilidade climática no semiárido. Quais os principais desafios atuais para o Pecuária Adapta? Bom, um deles é aprimorar a modelagem espacial, né? A gente poder fornecer informações espacialmente explícitas da melhor forma possível, disponibilizar isso em tempo real ou mais frequentemente possível online, né? Talvez nós estamos pensando em um portal de informações agroambientais. Utilizar essas informações, aplicar as informações geradas para subsidiar políticas públicas úteis, como eu mencionei, para a gente, e isso me parece que já é urgente a gente começar a discutir isso com os setores pertinentes do governo para se preparar para a próxima seca, né? E ampliar isso para o resto do bioma, como a gente mencionou. Dito isso, a gente passa para mostrar um pouco do que a gente avançou na Repiensa, né? Nesse caso, o Emanuel Dutra, grande parceiro em coordenar essa iniciativa, né? Em fazer a integração dos parceiros e de alunos. Essa fase inicial, a gente principalmente reuniu os grupos de pesquisa parceiro no Nordeste, né? E aí estamos identificando as oportunidades para aproveitamento energético de fontes de biomassa, né? E esse é o grupo de parceiros que a gente tem hoje, né?
creio que vai ser ampliado no futuro, né? A Universidade Pernambuco e o IPA são os principais. A UPE tem um protagonismo muito grande nisso, mas a gente tem interações com o INSA, com a Embrapa Algodão. O CETENI tem um apoio fortíssimo em termos de infraestrutura para essa rede e também vários colaboradores da Rural de Pernambuco. A gente tem focado, principalmente nesse momento, em biodigestão anaeróbia de esterco animal. Eu creio que isso vai ser a rota mais imediata e com impacto positivo e significativo na região, né? Para a geração de energia térmica e elétrica e também biofertilizantes, né? Tanto em propriedades rurais como para pequenas indústrias rurais no semiárido. Então, nós já temos vários projetos em andamento para estudar esses processos. A gente sabe que um problema grande vai ser a qualidade de água. Eu já tenho a aluna Daniela Gomes dedicada a isso no doutorado dela. Também estamos identificando um modelo de mais baixo custo, tipo lagoa coberta, para viabilizar a adaptação do tamanho do digestor à demanda de energia de cada situação, né? E isso eu creio que vai ser um projeto com impacto muito grande em curto prazo. Nós já temos uma iniciativa muito importante de biodigestão de esterco na região semiárida, que é promovido pela ASA, pela Diaconia, né, com o biodigestor sertanejo. Já tem, acho que, cerca de 600 biodigestores instalados na região semiárida, e nós estamos em constante diálogo, aproveitando toda a parte, o conhecimento já foi gerado disso, mas nós queremos estudar um modelo de biodigestor mais versátil, que possa ser adaptado de acordo com a demanda de energia, que possa ser escalonado o seu tamanho de acordo com cada situação, né? Outra linha é a investigação. Aí nós ainda estamos na fase de pesquisa básica de produção de combustíveis e substâncias químicas de alto valor agregado a partir da biomassa de palma e agave, né? Para a produção de etanol, de biogás, de produtos químicos, de alimentos, etc., né? Mais intensivamente, nosso trabalho ao longo dos últimos anos, já temos, inclusive, algumas publicações com a palma, mas estamos iniciando também esses estudos com agave, devido à adaptação dessas duas plantas ao clima semiárido. Aqui estão exemplos de publicações com a palma, já a primeira nossa lá em 2016, já em parceria com o Djalma Cordeiro dos Santos, do IPA, onde a gente fez uma primeira prospecção e agora estamos detalhando isso, entrando em pesquisas mais refinadas para entender o potencial de produção de palma, de uso da palma para a produção de etanol, para a produção de biogás e outras substâncias de maior valor agregado. Quais os principais projetos e andamentos hoje com alunos de pós-graduação na Repensa, né? Nós temos a análise de ciclo de vida da produção de biomassa de palma, mestrado em andamento, avaliação da palma para a produção de biogás, um doutorado, avaliação de leveduras para fermentação, usando, além de outras fontes de biomassa, também a palma forrageira. E o desenvolvimento de reatores de baixo custo para biodigestão, como eu mencionei anteriormente, né? Outra importante iniciativa da Repensa está centrada na biorefinaria experimental de resíduos sólidos orgânicos, a BESO. Esse é um projeto muito amplo e que tem diversos desdobramentos. Na presente apresentação não dá para aprofundar isso, mas basicamente nós estamos buscando criar um modelo de aproveitamento de resíduos orgânicos para pequenos e médios municípios. Resíduos sólidos urbanos, principalmente, mas também isso vai ser aplicado a resíduos agroindustriais também. E a gente espera que isso possa ser um modelo que seja aplicado nos municípios da região semiárida e possa ter um impacto enorme em termos de geração de emprego, geração de renda, diminuição de impactos negativos ambientais da má disposição de resíduos orgânicos e
e a gente vai avançar nisso nos próximos anos. Chegamos ao ponto de lançar uma iniciativa bem ampla com relação a berço, mas foi justamente no momento em que iniciou a pandemia, então nós estamos esperando a volta das atividades para dar esse salto de atividade com relação a isso. Dito isso, isso mostra o panorama das ações nos diferentes subprojetos aí do PV ano 3, né? E aí nós vamos também mostrar um pouco das outras ações importantes desenvolvidas ao longo desse período. Em primeiro lugar, que é muito importante, que nada disso teria acontecido sem a aprovação de projeto de financiamento, né, ao longo desse tempo, né? Os projetos aprovados que financiam essas atividades ao longo dos últimos 3 anos, nós tivemos aí quase R$1 milhão aprovados nesse período, de 2017 a 2020. Desse montante, claro, temos parceiros, temos outros objetivos, etc. Então, uma parte disso não foi aplicada no PV, mas cerca de R$300 mil foram voltados diretamente para as atividades de pesquisa do projeto em pauta. Esse financiamento veio do CNPq, com 3 projetos, e da FACEP também. De todos esses projetos, o único que eu não sou coordenador é esse Universal do CNPq, que foi aprovado por Everardo Sampaio, mas que é o nosso parceiro, o nosso mentor, e que é um projeto voltado à implantação das parcelas nos outros sítios do bioma, fora de Pernambuco, e que vai ser o próximo passo do projeto Parcelas Permanentes, e que, por ser um projeto CNPq, permite a aplicação de recursos fora de Pernambuco, né? Porque os projetos que nós tínhamos recursos para isso eram projetos FACEP, que são investidos em Pernambuco. Do ponto de vista de formação de recursos humanos, tivemos um impacto forte, na nossa opinião, né? Eu já mencionei, né? Temos uma equipe de jovens pesquisadores que tem sido essencial para a condução de tudo isso, e estamos contribuindo aí para consolidar aí a liderança desses jovens pesquisadores e construindo as suas redes de colaboração e grupos de alunos orientados também, né? O Aldo Salles, que tem sido financiado a sua bolsa pelo nosso projeto, o Onda CBC. Eu vou falar um pouco mais do Onda CBC logo mais. Ao longo desses anos, nós dedicamos uma bolsa de pós-doutorado do Onda CBC para a atuação de Aldo, que tem trabalhado no desenvolvimento do Pecuária Adapta e na instrumentação das parcelas permanentes, né? O Dário tem uma bolsa CAPES PNPD institucional da UFPE, com complementação do IPA, e tem se dedicado ao monitoramento e gestão das parcelas permanentes. Tiago Altoff, também uma bolsa PNPD CAPES institucional, dedicada à modelagem da ciclagem de carbono na Caatinga. Essa bolsa encerrou agora, em maio, mas Tiago continua como colaborador no projeto. O Emerson Santos é mais recentemente integrado como pós-doutor. Ele tem uma bolsa do projeto que eu coordeno, do CNPq, e está se dedicando, nesse momento, para a implantação e organização do banco de amostras de solo e planta. E, recentemente, a Fernanda Vaz, que foi minha bolsista de pós-doutorado CNPq, ela aprovou uma bolsa DCR FACEP, né? Aprovada, esperando para iniciar, para aproveitamento energético da biomassa de palma, em parceria com a Bel Lemos, em Caruaru, né? Então, isso vai ser um ponto importante para a gente consolidar essa área e em conjunto com outros alunos. Do ponto de vista de orientação concluída, né, nós já tivemos 2 doutorados concluídos aqui. O Diego trabalhou com estimativa de biomassa por imagens orbitais, Rafael na parte de mapeamento, a Cássia
com o uso de drones para estimativa de biomassa e também iniciação científica para caracterização de palma. Em curso, atualmente, nós temos 5 doutorandos, 2 mestrandos e uma iniciação científica trabalhando diretamente nas atividades do PV. Né? Cássia Fonseca, recém-ingressa no doutorado, com orientação do Dr. Gabriel Maciel, vai continuar trabalhando na temática de uso de drone de baixo custo para estimativa de biomassa de culturas forrageiras. Né? Ibson trabalhando no Pecuária Adapta, Adalberto, Biodigestão de Palma, Ábila, aproveitamento energético de palma, recém-ingressou agora também, em março, produção de biocombustíveis, a Daniela com biodigestão de esterco, Ana Maria, análise de ciclo de vida da produção de palma, e Gabriel na parte de instrumentação. O que é que a gente já publicou até hoje que está relacionado diretamente às pesquisas do PV? Nós estamos aqui ao final ainda do terceiro ano, né? Então, não tem muitas publicações já saídas, né? Temos 4 publicações, uma revista de bom impacto, 2 revistas de menor impacto e uma terceira que é de anterior, mas eu coloquei aqui porque tem a parceria com o Antônio Raimundo, do IPA também. Isso foi, finalmente, nós publicamos nosso artigo aí de salinidade, né? Mas temos uma série de artigos em construção, pelo menos 10 artigos para serem enviados em revistas de alto impacto. Do ponto de vista de parcelas permanentes e pecuária adapta, tem uma série de artigos. Da Repensa, já em construção, temos 2, mas vai sair muito mais artigos do que isso aqui. Né? E também, do ponto de vista de publicação, nós estamos colaborando com o livro que o Josimar está organizando, do IPA, né? Em 2 capítulos. E estamos planejando uma edição especial da revista Pesquisa Agropecuária Pernambucana para publicar o manual de procedimentos das parcelas permanentes, de todos os protocolos de campo e laboratórios aplicados nas parcelas, para isso estar disponível para todos os parceiros que forem integrar a rede de parcelas permanentes. Né? Quais as perspectivas futuras do projeto PV? Né? Nós temos diversos impactos de desdobramentos positivos que a gente consegue vislumbrar hoje a esse respeito. Né? Primeiro, a gente percebe um fortalecimento da interiorização da pesquisa. Isso tem sido uma ação deliberada nossa por ser uma busca antiga da FACEP de tentar fortalecer a pesquisa na região semiárida de Pernambuco. Né? E eu acho que o fato de termos a Fernanda Vaz indo trabalhar em Caruaru com o Dr. Abel Lema no tema de bioenergia com palma, o Aldo também aprovou uma bolsa DCR FACEP, está aguardando a aprovação, a saída, né, a liberação, para Serra Talhada, trabalhar com o professor Marilton Leite no Pecuária Adapta, na produção de forragem, instrumentação. E nós temos tido, em todas essas atividades que a gente demonstrou, uma interação muito forte com o grupo de pesquisa emergente, tanto na UFPR em Garanhuns, agora a Universidade Federal do Agreste, né, como em Serra Talhada, e também estamos agora com uma movimentação forte para fundar um grupo de parceria consolidado no IF de Petrolina, de maneira que a gente possa ter um braço parceiro lá importante para atividades do dia a dia naquela região mais a oeste. Além disso, além da interiorização, a gente também está com muita atenção na regionalização e internacionalização da pesquisa. Como eu mencionei, a gente tem buscado, já tem em mente para várias das iniciativas em que a gente iniciou em Pernambuco como uma primeira área piloto, de a gente ampliar essas iniciativas para o resto do bioma, né? Seja do projeto de parcelas permanentes, seja para o guarda-chuvas, que é o nosso software de modelagem de precipitação,
como o Pecuária Adapta, que no futuro ele seja utilizado, rodado para todo o bioma Caatinga, né? E também a gente tem um foco muito grande em intensificação da internacionalização da pesquisa. E com isso, para tudo isso, a gente tem o ONDA-CBC, que é o Observatório Nacional da Dinâmica de Água e Carbono do bioma Caatinga, como um grande guarda-chuva onde essa parceria UFPA-IPA está inserida e que vai nos viabilizar dar esse salto maior. Para quem não sabe, o ONDA-CBC é um projeto financiado no programa de Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do MCT, né? Ele é coordenado pelo professor Antonino e eu sou vice-coordenador. Um projeto que inclui uma rede de pesquisa multidisciplinar, de grupo tanto do Brasil quanto de outros países, né? França, Estados Unidos, Canadá e Portugal, né? Aqui estão os parceiros no Brasil, né? Na região Nordeste. Temos parcerias com o INPE, com outras Embrapas, mas na região Nordeste esse é o foco, né? Então, principais instituições. Do ponto de vista internacional, temos o IRD na França, Guelph no Canadá, a TAMU nos Estados Unidos, Princeton e o ENTEP na França. E já vamos para mais de 50 minutos na apresentação, então acho que hora de finalizar. E a mensagem que a gente deixa do nosso grupo é essa, que nós estamos buscando fazer a pesquisa que o semiárido necessita, que é pesquisa colaborativa, multi-institucional, multidisciplinar, principalmente de longo prazo. Isso é um aspecto fundamental, né? Esse ambiente tão dinâmico e variável não pode ser estudado de forma curta e superficial. Pesquisa de longo prazo é essencial, com foco em inovação e apoio a políticas públicas. Isso também é importantíssimo para a gente conseguir atingir de forma efetiva resultados que tragam preservação do meio ambiente e possam aumentar a geração de emprego e renda para a população do semiárido. Isso vai contribuir para a diminuição das desigualdades regionais e é isso, essa é a nossa missão, fazer pesquisa para melhorar a vida das pessoas na região semiárida. E a gente espera continuar fazendo isso com o IPA ao longo dos próximos anos, com essa continuidade de nossas pesquisas, né? Com isso, eu agradeço pela atenção e fico ao dispor para a gente iniciar a discussão. Então, fico ao dispor para perguntas aí. Creio que agora tenho que... Eu vou fazer aqui algumas observações. Pois não? Inicialmente... Claro. Está ouvindo, não? Está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Inicialmente, professor, parabenizar aí pelo belíssimo trabalho e eu, pessoalmente, particularmente, me sinto honrado de poder participar e ajudar o que for possível nesse brilhante trabalho. E eu considero, como eu já tenho conversado com o Josimar, com o Magela e com a equipe, o programa PV como hoje o mais importante dentro do nível de trabalho que você, a professora Malu, o professor Tercílio e o nosso Mário Júnior, que está se recuperando cada vez mais rápido e esperamos tê-lo de volta o mais rápido possível. E, inclusive, tive uma conversa muito boa com o nosso presidente da FACEP e a gente tem que estruturar, Josimar, e não fazer a proposta de um ano e meio. Trabalho de pesquisa, a gente não pode ter um resultado tão imediatista, né? Mas trabalhar uma proposta de 2 anos por aí, alguma coisa desse tipo. Aproveitar esse bom relacionamento que a gente tem com o professor Jucá, como presidente da FACEP, e eu tenho a oportunidade de fazer parte do conselho da FACEP. Mas eu teria algumas observações durante a sua apresentação. O que me chama muita atenção e me entusiasma como gestor é o Pecuária Adapta. Eu considero
professor Rômulo, uma ferramenta estratégica para o nosso semiárido, na questão da caatinga. E a gente teria que discutir, inclusive eu me coloco à disposição para depois você ter uma discussão melhor com o nosso secretário, e depois discutir com a própria Federação da Agricultura, com o próprio pessoal aí da sociedade. Eu não posso ajudar, mas pelo menos saber que existem programas interessantes nessa área aqui em Pernambuco. Excelente. E seria a gente poder trabalhar nessa linha de torná-lo um programa de Estado, um programa, pelo menos um programa de governo. Isso entusiasma muito, eu me coloco à disposição. Outro ponto, o segundo ponto, eu tinha anotado, mas fiquei feliz, porque eu faço parte da Câmara Setorial do setor sucroalcooleiro e o nosso Renato Cunha cobra muito pesquisa com etanol de agave. Mas vi que você está dentro do seu bojo e a gente pode depois, inclusive, conversar com o Renato para ver como o Cidaçuca pode nos ajudar nesse sentido. Sei lá, talvez até com o apoio da própria DDBR. Muito bom. E o terceiro ponto é a questão do drone, né? Como é que a gente poderia utilizar o drone em cima da agricultura maior de precisão, como um controle de ervas daninhas, a questão de utilização sei lá, alguma coisa desse tipo, monitoramento de pragas, uma coisa para a gente discutir aí no futuro, viu? Josimar me lembraria que ele está coçando aí o grande cabelo dele, mas ele vai me lembrar isso depois. Então, seriam essas observações e eu vou fazer aqui um controle de inscrição. Quem quiser se inscrever para fazer algum comentário, alguma coisa, eu faço o controle aqui e a gente vai fazer o desenvolvimento do debate, porque não é toda sexta-feira que a gente é premiado com esse nível de apresentação e com esse nível de discussão. Parabéns, professor. Obrigado, doutor. Só um pouquinho antes de Geraldo falar, professor Rômulo, a Silvana fez um questionamento aqui no bate-papo. Se o senhor puder dar uma olhada. Silvana Lemos, Jasmine? Isso, Silvana Lemos, da extensão do IPA. Eu passei a programação para a Reginaldo, ver se alguém da extensão poderia participar. Queria saber se tem algum pesquisador que traz um olhar social, ou seja, como essas tecnologias têm um impacto na vida das pessoas e como ver essas pessoas que trabalham no campo ainda nesse processo de pesquisa. Obrigado. Excelente pergunta, Silvana. Nós temos total interesse em aprofundar parcerias com pesquisadores da área de dimensões humanas que possam enriquecer esse projeto, as discussões, a avaliação dos resultados, a construção das perguntas futuras, né? Então, esse é um campo em que a gente que tem que estar inserido nessas temáticas, né? Nós temos interações com ONGs, tem uma interação muito forte com a SPTA, mas é na Paraíba, mas aqui em Pernambuco nós estaríamos muito felizes de poder dialogar com o serviço de extensão, de ter cientistas sociais ou pessoas que trabalham na área de dimensões humanas no meio rural, para a gente incorporar essas questões de forma mais concreta na nossa pesquisa. Se me permite... Como a gente colocou lá, os dados físicos, né, que nós estamos gerando, eles vão precisar de um diálogo com os outros setores do governo para que isso seja uma política útil. Por isso que a gente coloca lá. Esse é um desafio. Como transformar tudo isso em políticas públicas úteis? E aí, obviamente, nós vamos precisar desse diálogo com diferentes disciplinas para poder chegar no melhor resultado possível.
Se me permite, professor Rômulo, nós temos aqui Sim. na apresentação a participação da pesquisadora Eliane Noia, que é pesquisadora do IPA, é cientista social, e também tem uma boa parceria... socióloga, e tem uma boa parceria também com outros parceiros na França. Que Excelente. Se a Eliane tiver disponibilidade e interesse, a gente pode incorporar nesse sistema para a gente iniciar esse processo de avaliação social desse projeto. Exatamente, porque uma coisa é você, por exemplo, no caso do Pecuária Adapta, doutor Gabriel, uma coisa é nós identificarmos a vulnerabilidade do rebanho. E outra coisa é a formulação de uma política pública para adaptação do setor, porque aí envolve muito mais do que planta e ruminante, né? E aí nossa equipe consegue muito bem fazer essa estimativa da oferta de forragem, da demanda do rebanho, mas nós precisamos de parceiros e as instituições corretas envolvidas para a gente dar o salto daí para uma política pública útil e efetiva, né? Então, eu tenho toda a esperança que esse diálogo com o IPA e toda a inter-relação que o IPA tem com as outras entidades do setor agropecuário, seja de extensão, seja do setor governamental, a gente possa ter o ambiente necessário para fazer isso virar uma coisa útil, né? Isso. Acho que o Vagela estava inscrito. Bom, pessoal, primeiro, a gente devia bater uma salva de palmas para Romulo, né? Todo mundo podia ligar. Ele sinta-se aplaudido, cara. Obrigado. Romulo e Gabriel, vocês todos aí, para vocês verem a importância de você ter um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa inteiro, não é? Se mostrando, certo? Eu não diria que o PV do IPA seria todo o projeto integral tudo o integral que o Rômulo faz. Mas, Rômulo, é bom que nós estamos participando um pouco disso aí. Mas chamou a atenção a pergunta de Silvana. Eu estava querendo falar sobre isso, né? E Silvana já escreveu sobre isso. E existem algumas coisas que estão sendo feitas, como é o caso da biorefinaria, né, que nós temos um problema sério de resíduos sólidos nos municípios do semiárido. Um problema ambiental sério. Existe legislação, o pessoal não escuta legislações. A Compesa recentemente já procurou o IPA, conversou com o Gabriel sobre essa questão de reuso de águas. É um trabalho que a Compesa já vem tentando fazer há muitos anos e não consegue solidificar, certo, a ação. Eu acho que por falta de parceiro, por falta de quem entenda o que é que tem que ser feito. Existe uma questão muito interessante que é essa, digamos assim, consolidação acadêmica do trabalho, né? Um trabalho primoroso, né? Você vê diversas faces, diversas frentes sendo trabalhadas, mas, como diz um amigo que eu tenho, é muito uma questão que fica entre nós, entre os pares, né? Acho que talvez, Rômulo, se você permitisse, acho que o IPA deveria assumir esse papel, principalmente nossa diretoria de extensão rural, junto com o nosso diretor de pesquisa, viu? De transformar algumas dessas coisas que já estão sendo colocadas aí em políticas públicas. Nós precisamos, mais do que nunca, aquilo que está sendo feito, que está sendo mostrado como uma ação. Nós precisamos como sendo a resolução de uma demanda social. Nós precisamos estar juntos, certo? Nós precisamos nos aproximar com esses resultados dos políticos. Nós precisamos
trazer os nossos políticos, né? Trazer os nossos gestores, executivos e secretários, essas pessoas cientes de que isso está acontecendo. Porque cada vez vai aprimorando o trabalho, você vai enriquecendo o trabalho, você vai publicando, você ganha méritos no CNPq, mas a sociedade não sabe o que é que você está fazendo. Exato. É uma coisa assim, muito, muito importante essa conexão eu falo isso não só para Rômulo, mas para os nossos outros parceiros, né, que têm trabalhos muito bons. Eu já estive comentando com o pessoal, mas o que realmente o pessoal faz no PV? Rapaz, você precisa ver, porque são trabalhos super interessantes, muito bons, certo? Mas que a gente precisa, né, precisa dessa conexão o mais rápido possível, inclusive para defender esse tipo de ação. Gabriel vai defender lá na Câmara da FACEP, mas é a defesa de um percentual pequeno da importância desse trabalho. A gente precisa defender para a sociedade. O trabalho que a Ana faz com o grupo dela é uma coisa assim maravilhosa. O Tecido está desvendando grandes mistérios, né? Mário Júnior está trabalhando com potencial de produção de forragem, é uma coisa impressionante. Só a gente não precisa guardar isso para a gente. Sabe por quê? Porque nessa minha vida toda que eu tenho passado, vejo as coisas se repetirem, sabe? Daqui a pouco o seu grupo se desfaz. E alguém lá na frente vai iniciar de novo fazer esse trabalho. Sabe por quê? Porque ficou só para a gente. Exato. Aí, o que nessas empresas de pesquisa grandes que elas têm essa sensibilidade de dizer o seguinte: olha, daqui para frente você não vai mais falar isso, quem vai falar agora é outro grupo. Né? Então, era uma coisa assim que eu acho que a gente, IPA, talvez tivesse essa obrigação de começar a lidar isso não de forma acadêmica mais, sabe? Mas de forma política. A gente precisa se envolver politicamente com os nossos trabalhos para poder realmente dizer, olha, isso aqui está sendo feito por causa disso. Entendeu? Nós temos um sistema de alerta. Esse sistema de alerta, qual é o impacto disso com relação aos outros sistemas que já existem? Por que a gente deve trabalhar o sistema de alerta do ADAPT em vez de ser o monitor da seca da APAC, ou os sistemas que estão sendo montados pelo CEMADEM, certo? O CEMADEM hoje tem um sistema, junto com o INEMET, sensacional, entendeu? Qual é o conhecimento que nós temos disso na prática, certo? O menino da extensão, o Reginaldo, estava falando sobre o SESGRADO, que é um sistema integrado, por exemplo, agora de avaliação sobre essa questão do seguro agrícola. Tudo isso está informatizado. E nós estamos passando ao largo dessas coisas. Quer dizer, os outros, por exemplo, a monitorar. Em função disso, como é que nós estamos participando dessa história? Minhas informações estão vindo para a gente. Então, era essa a minha sugestão, certo? Como a gente pensar, eu acho que a gente poderia discutir isso imediatamente, certo? Qual é a conexão política desses trabalhos com os nossos gestores, com os nossos decisores e com a sociedade? Ô, Geraldo, muito interessante isso aí. E eu estou lembrar aqui que tem uma pessoa nossa da comunicação acompanhando essa apresentação para fazer já um trabalho de divulgação. É importante realmente esse tipo de comunicação. Estou totalmente de acordo contigo. E é só uma pequena observação, professor. Esse ano de 2020 é um ano que realmente vai ser fundamental nesse trabalho. Eu fiz uma ligeira análise do sertão do Araripe, comparando 2019 e 2020, muito rápido, muito simples, dados de precipitação de janeiro a maio. 2020, em relação a 2009, nós tivemos um aumento até agora, basicamente, de 60%. E fiz um exercício só no Agreste Meridional, e temos um aumento de janeiro também, nesse momento, já de 63%. Então, é um ano de muito trabalho em relação a essa sua área aí, porque vai ter muita
pastagem, muita forragem para mensurar. Vamos ver aí o próximo aí. Muito bem, excelente. Deixa eu fazer alguns comentários aí em relação à fala do Dr. Gabriel e Magela, né? Agradeço. Não posso deixar de concordar completamente, Magela, com o geral aí da sua observação, né? Professor, Dr. Gabriel, etanol de agave é uma coisa que a gente vai buscar fazer, então em breve a gente vai poder ter conversa sobre isso. O desenvolvimento do drone é um projeto de grande interesse. Aí a Cássia, a nossa co-orientada, vai estar à frente de uma equipe de outros alunos da área de instrumentação para a gente avançar nisso, né? Então, são pontos que a gente definitivamente vai discutir concretamente. Voltando à questão agora de Magela, que é uma questão bem mais ampla sobre os papéis institucionais, né? E importantíssimo, né? Eu concordo plenamente, Magela. E não é à toa que lá atrás, numa das reuniões que a gente fez lá do Fórum das Secas, onde eu apresentei a proposta do sistema do Pecuária Adapta, tinha outro nome na época, eu sugeri, eu mencionei que o IPA era a instituição para apoiar isso, e o Dr. Gabriel apoiou fortemente, e foi isso que gerou, a gente começou a trabalhar junto com o IPA, antes de existir o projeto PV, na direção do sistema de alerta, do Pecuária Adapta. E isso depois se transformou no PV e a gente vem trabalhando desde então. E eu vi lá atrás que o IPA era a instituição em Pernambuco que seria capaz de fazer essa conexão entre a ciência e a política pública e o impacto na vida das pessoas, né? E a gente tem que trabalhar isso. E tem que ter um arranjo institucional mais amplo, porque nós, pesquisadores das áreas aí de agricultura, meio ambiente, etc., nós não temos todas as capacidades do ponto de vista de habilidade de comunicação, de interações, de arranjo institucional para fazer o que é necessário, né? E aí, como o doutor Gabriel disse, vamos buscar associação, vamos buscar a secretaria, vamos buscar... esse salto que vai fazer com que essas informações se transformem em uma ferramenta útil de verdade, né? E aí sim, a gente precisa que tenha uma maior integração de outros parceiros, né? Porque senão a gente tem que chutar o escanteio, correr para a área para cabecear e tal, é impossível, né? E a gente nem sabe fazer as duas coisas, chutar e cabecear, né? Então precisa ter um arranjo institucional apropriado para transformar isso. E aí eu acho que a gente está no momento para buscar isso, né? E a gente vem no nosso grupo de pesquisa, na nossa rede, no Onda CBC, que aí é uma rede de grupos de pesquisa, a gente vem deliberadamente caminhando na direção de tirar a ciência dos artigos científicos em inglês, etc., e transformar isso em ações úteis para a sociedade, né? É um processo longo e é um processo que não é fácil. Se fosse fácil, já teria sido feito, né? Então, eu concordo plenamente com você, Magela. A gente precisa dar os passos certos, na direção certa, para construir os arranjos para fazer isso acontecer, né? E aí, como eu disse, eu estou desde o princípio totalmente em linha com o IPA para a gente construir isso junto com outros parceiros. E para que cada um, a gente só pode ir como pesquisador até um determinado ponto. É isso que a gente pode fazer. A partir dali, a gente passa a ser um colaborador e tem que vir um protagonista que faça o próximo passo, né? Para transformar aí tudo isso em políticas públicas úteis, né?
Mas a gente está caminhando nessa direção. Você mencionou o caso da biorefinaria de resíduos sólidos, né? Por exemplo, hoje à tarde, Magela, eu tenho uma reunião virtual com a diretoria da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de Pernambuco para detalhar as ações institucionais lá da UFPE na área de resíduos sólidos e colocar à disposição da Secretaria isso como um projeto institucional para apoiar o governo nesse tema de gestão de resíduos. E a gente está querendo criar, o nosso projeto na UFPE é o projeto Coopere, que seja um ponto focal de capacitação de técnicos, de pesquisa, de educação na área de resíduos sólidos. E hoje à tarde, com a diretoria da área da Secretaria do Meio Ambiente, eu vou apresentar esse projeto. Ou seja, a gente está buscando ir até onde a gente pode ir para poder construir esses arranjos, né? Agora é um processo, né? Mas a gente vai, onde a gente tiver espaço, a gente vai fazer a nossa parte, né? E eu tenho toda a confiança que, através do IPA, a gente vai conseguir fazer isso com o Pecuária Adapta e outros projetos na área de agropecuária que a gente tem trabalhado, como a Repiensa, por exemplo, etc., e entre outras coisas. Reuso, a gente também está trabalhando com pesquisa de reuso dentro do CBC, mas na Paraíba. Seria interessante. A gente quer ver se trabalha com isso. Aldo, eu já venho conversando isso há um tempo com o Maurício lá em Serra Talhada. De repente, com a ida de Aldo para lá, a gente pode ampliar essa parte da área de reuso. Mas é isso. Creio que essa é a nossa intenção, né? Josimar, eu não consigo ler aqui, não, talvez você consiga, mas eu vi que o professor Tecílio, a colega Cíntia e Eric digitaram alguma coisa aí, pode ser alguma pergunta, alguma observação aí para o professor. Eles estão parabenizando o professor Rômulo pela apresentação. Tranquilo. Mas antes do senhor e de doutor Geraldo entrarem na reunião, a gente estava discutindo e a professora Ana levantou um ponto que era referente à possibilidade do IPA registrar uma proposta junto do edital de PIBIC institucional que está aberto. Né? Aquele edital que eu tinha encaminhado, que o Magela, né, tinha avaliado, aí teve essa discussão inicial e a gente ficou de tocar no assunto novamente nesse momento de discussão geral aqui. Queria falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ou professora Ana Lúcia? Eu questionei porque eu acho de importância o IPA como instituição ter seu próprio programa institucional de PIBIC, que aí seria um passo importantíssimo para uma futura proposta de um mestrado profissional, e isso iria contar muito. Além, logicamente, do corpo docente ser fortalecido, mas ter o PIBIC atrelado à instituição, isso seria um ponto muito bom para o IPA. Porque até instituições de ensino particular se submetem e têm aceito já algumas instituições bolsa PIBIC. Eu acho que o IPA já tem condições de ter seu próprio programa institucional. E aí eu me proponho ajudar no que for possível para a gente montar uma proposta para esse edital do CNPq. Inclusive, deve ter também um próximo edital do PIBIT, que é de inovação tecnológica, que eu acho que também a gente tem condições de ter bolsista de inovação tecnológica dentro do IPA. Excelente, professor. A gente fica muito feliz da sua exposição e gostaria de uma também... parte, só dar licença, só para aproveitar a fala da professora Ana Porto. Eu acho que essa ideia do PIBIC, por exemplo, PIBIT são fundamentais. Eu acho que ajuda muito e vem ao encontro do que até o professor Rômulo colocou, de pensar essa iniciativa, até como alguns de vocês já colocaram, a médio e longo prazo. O PIBIC cria essa tradição, o PIBIC cria esse vínculo, né? Porque, poxa, se você está investindo desde lá do início da formação
científica, tecnológica, até de extensão da pessoa, a tendência é que isso crie demanda para médio e longo prazo. Até estrategicamente, o PIBIC é fundamental. PIBIT mais fundamental ainda, porque é o IPA, né? Ou seja, tem que pensar em inovação, em aplicação, em produto. Eu acho que é por aí. Está mais do que justificado nesse sentido a iniciativa do PIBIC e do PIBIT. Só para completar, aproveitar, parabéns, Rômulo, de novo. Cada vez que a gente assiste a sua apresentação, vão surgindo mais ideias, e acho que é a consequência natural do projeto, né? Essa integração entre os PVs e, enfim, até naturalmente acabam surgindo sobreposições e novas abordagens, né? Você está falando da biorefinaria, eu já estou pensando alguma coisa aqui, como a gente já tem conversado em outras oportunidades, em outros eventos, inclusive lá na Federal. Então, acho que isso também joga a favor, isso conta a favor, qualquer argumentação junto aos stakeholders aí do Estado e do país para a continuidade de um projeto desse tipo, né? Porque essas interações têm que ser fomentadas, né? Elas vão ajudar muito a chegar em ideias que vão ajudar a sociedade. Então, quando a gente fala em preservação do meio ambiente, em tratamento de resíduo sólido, eventualmente até em tratamento de resíduo líquido também, está mais do que justificada a continuidade de uma proposta desse tipo, de uma linha de Estado, né? Acho que essa expressão é bem feliz, tem que ser uma política de Estado, entra governo, sai governo, o fomento para a ciência ajudar a solucionar o que a sociedade precisa, tem que ser uma política constante de Estado. É isso. Isso aí. Obrigado, Tecido. E o projeto PV, Josimar, só complementando, nos permitiu já identificar várias interações aí com o Tecílio que a gente está perseguindo como concretizar, né? Uhum. Se me permite, com relação ao edital, o prazo para submeter a proposta, ele se encerra agora no dia 26 de junho. Então, se o IPA vai encaminhar uma proposta, a gente precisa iniciar a construção dessa proposta para a gente ter tempo hábil, porque tem que ir pela direção, porque é um projeto institucional, não é um projeto particular de um pesquisador, é da instituição. Precisa saber se o IPA atende às exigências do edital, né? Parece que tem que ter uma questão muito específica de instituição de ensino. Eu acho que o IPA não atende. Não é? Eu acho que a gente poderia encaminhar um e-mail consultando, né? No edital tem aquele e-mail, qualquer dúvida, entre em contato e a gente poderia encaminhar esse e-mail para ver se pode ou não submeter uma proposta. Muito bom. É interessante, Geraldo, que faça esse caminhamento, o Josimar pode fazer, e a gente, no momento mais rápido possível, a gente faz uma conversa entre eu, você e Josimar, para a gente ver como é que a gente compatibiliza esses pontos aí, porque é importante, principalmente que a gente já tem o apoio aí dos professores, né? O professor Andalu, o professor Tecílio, o professor Rômulo, e tenho certeza que o professor Mário Júnior também. Professor Rômulo, Sim. eu queria compartilhar aqui algumas informações, que também estou escrevendo um dos capítulos para o livro, né, os livros que vão sair na edição comemorativa do aniversário do IPA desse ano. E a gente fez uma estimativa aqui que a produção de esgoto, né, no estado de Pernambuco, só na região semiárida, equivale a 323.600 metros cúbicos por dia. Então, é bastante água residuária que poderão ser reutilizadas como uma execução de estudos, de pesquisas, e que no futuro a gente possa vir a tornar novas áreas produtivas. Isso estaria para irrigar um bocado de hectare, né, tornar produtivo. Então, eu me disponho a gente criar mais essa frente, né, de atuação em pesquisa. Tem a ETA da Compesa em Acaimbó, tem no próprio, em Caruaru mesmo, né, que a gente pode testar algumas coisas. Inclusive, eu estava rascunhando uma proposta para aqueles editais que estavam abertos, que eu compartilhei por e-mail com todo mundo,
Então, pode ser que a gente consiga viabilizar alguma coisa nesse sentido. Excelente. Desculpa, professor. Isso aí, aproveitando aí que o Geraldo tinha tocado, é o que eu comecei uma conversa e a gente está se aprofundando com a Compesa. A Compesa criou uma diretoria de novos empreendimentos, cujo diretor é um rapaz novo, muito interessante, muito concentrado na área, que é Pedro Campos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de interagir com ele, mas a gente vem conversando, é uma diretoria nova, e é dessa linha aí, Josimar, que ele está trabalhando. Então, a gente vamos depois aprofundar um pouco mais sobre isso. Interessante, muito bom. Eu fiz uma conta rápida aqui, Josimar, muito rápida mesmo, mas acho que dava para irrigar cerca de 10 mil hectares com esse volume. Se a gente pensar em 10 mil metros cúbicos por hectare ano, que é um nível de irrigação baixo. Se você quiser 20 mil metros cúbicos de disponibilidade, aí já cai um pouco a área, mas é uma área significativa. Isso gera uma quantidade de emprego, de renda e de produção enorme, né? Eu também fiz essas contas também utilizando um índice de irrigação maior, né? Daria 2.600 hectares. Irrigado diariamente. Quando a gente não faz irrigação diária, já amplia mais ainda a possibilidade de uso. Claro que vai depender da cultura, né? Isso são estimativas. Eu considerei metade da evapotranspiração, né? Mas é isso, com certeza é impressionante que isso não é feito ainda. Pois é, a gente tem um potencial incrível e a água está sendo perdida. É uma daquelas coisas que a gente diz, pelo amor de Deus, a gente está pegando, a gente está minerando os nutrientes do nosso solo, a gente está levando isso para a cidade, a gente mistura isso com água e depois joga no rio de forma descontrolada, no solo, no meio ambiente. A gente está deixando de aproveitar essa água, esses nutrientes, esse carbono para gerar emprego e renda e produção agrícola. Então, com certeza, esse é um tema da mais alta importância, né? Magela citou aí, isso tem que ser feito. O professor Félix, Dr. Félix queria falar alguma coisa. Nos ouve? Félix? Tá mudo. Doutor Félix, o senhor está sem microfone. Eu acho que ele não ligou o microfone dele. Mas não está marcando que está fora, não, o microfone. Seja um problema da configuração. Agora. O doutor Geraldo Eugênio está na área também, vai fazer um comentário. Gostaria. Mas primeiro está o Félix aí, não é? Ele eu acho que está com problemazinho de comunicação, Geraldo. Enquanto ele resolve... enquanto ele organiza lá o dele, você pode já fazer a sua observação. Opa, primeiro bom dia a todos. Bom dia, Rômulo, né? Eu digo sempre bom ouvi-lo. Bom dia, Geraldo. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Estamos. Olha, nós temos aqui, eu gostaria de fazer uns comentários aqui sobre a situação. Gabriel chamou a atenção para que este ano nós estamos basicamente aí sem indicativo de seca, né, Gabriel? Isso. Em todo o estado. Basicamente em todo o estado. Então, significa que nós vamos ter pastagem. Pastagem, aparentemente, ela tem o suficiente para o rebanho. Agora, quando a gente vê, por exemplo, a APAC, com a capacidade de armazenamento, nós temos apenas entre 35% e 40% da água acumulada. Isto é, há uma diferença realmente interessante entre aquilo que realmente foi para o solo e transformou em massa verde e a outra atividade, Rômulo, que é exatamente a disponibilidade de água para o rebanho, não é? E você vai ter que ter aí realmente forragem e água. Então, era um componente que eu gostaria de chamar a atenção para ver como é que nós exatamente colocamos no sistema, né? Bom, isso é a primeira
o primeiro comentário. O segundo, eu tenho acompanhado um pouco realmente essa situação nossa em relação a onde nos encontramos agora. E para vocês terem uma ideia, entre março, dia 16 de março e hoje, a maioria dos insumos foram acrescidos em 50%. Adubo, forragem, os insumos agrícolas que vão nos dar realmente, eu digo, o adubo nitrogenado, a mistura, eu digo, a forragem, por exemplo, uma saca de milho está a R$70 aqui no interior. E uma tonelada de farelo de soja, hoje no Mato Grosso, está a R$1.700. Então, em outras palavras, encareceu muito o sistema produtivo. Então, Gabriel, o que é que ocorre? O futuro nosso vai ser um futuro realmente de jogar pesado em cima da produção local. Então, se isso daí é verdadeiro, e nós vamos ter que ser menos dependente de insumos de outras regiões, então o trabalho que o Romulo está fazendo com o grupo é extremamente importante para a gente ver isso. Uma é a forragem, e outra realmente é o complemento nessa alimentação. O que é que a gente vai ter de proteína? Como é que a gente vai suprir a vitamina? Como é que nós vamos chegar realmente a ter um alimento, eu digo, capaz de tornar e permitir que a pecuária continue avitária, né? Continue positiva. Então, é uma questão, Romulo, muito importante de nós vermos, porque eu realmente não tenho dúvida alguma hoje que nós vamos sair com uma completa configuração. Essa configuração, ontem mesmo eu estava batendo um papo com o Sebrae, onde o problema principal era a seca, ela continua, mas foi adicionado um outro problema extremamente elevado, que é realmente a pandemia, que nós não sabemos como nem quando realmente vamos equacionar isso. Principalmente em relação à questão de produção e consumo. Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção, Gabriel. Josimar, Félix digitou alguma coisa aí, eu não sei se ele está já entrando no sistema. Eu vou fazer a leitura aqui. A minha intervenção é em relação à proposta da professora Ana. O IPA já fez tentativas anteriores e não conseguiu por não disponibilizar o número mínimo de pesquisadores para ter o seu PIBIC próprio. Isso é verdade. Eu estou abrindo aqui a proposta do edital. O requisito é a instituição pública, comunitária ou privada, com ou sem curso de graduação, que efetivamente desenvolva pesquisa e possua infraestrutura para tal fim. Aí, na verdade, não está vinculado a ser uma instituição de ensino. Agora, precisamos ver essa questão que o Josimar levantou, se a gente, eu acho que agora, atualmente, acho que a gente já tem no IPA uma demanda de pesquisadores que fortaleça a proposta, não? Bom, eu parto do princípio do que atualmente nós não temos. Se a gente submeter um projeto, a gente corre o risco de aprovar ou não. Então, se a gente receber o não a gente já tem. Então, uma sugestão é colocar bem claro nessa proposta, por exemplo, não sei se seria permitido, se seria bem considerado, mas essa conexão com as universidades, né? Listar exatamente os professores que se disponibilizariam a participar, auxiliando nessa orientação. Isso aí talvez ajudaria a reforçar a proposta. Exatamente. Eu tinha pensado da gente fazer um documento em que nós pudéssemos reunir todos os grupos associados ao IPA e fazer uma assinatura conjunta desse conjunto. Isso vai dar dezenas de pesquisadores que apoiassem esse projeto para dar mais densidade, né? A gente tem que trazer todos aqueles parceiros relacionados, né, Ana? E faz um documento formal para o IPA. Inclusive, Rômulo, podemos justificar a questão da revista, que tem uma revista de divulgação, essa questão da FACEP que apoia com os PVs. Eu acho que dá uma proposta bem interessante. Josimar, tem algum microfone que está dando uma interferência grande. Só para complementar, Rômulo e a professora Ana e Josimar também,
eu acho que é fundamental também tentar fazer o levantamento, a ideia quantitativa do número gigantesco de trabalhos PIBIC que outras instituições só conseguem fazer por causa de parceria com o IPA. Historicamente, acho que isso é até simples da gente levantar, né? Só nós aqui já temos vários casos para contar. Se a gente estender isso e procurar nas universidades, mais gente ainda. Então, acho que também conta a favor, né? É verdade. Eu acho que levantar esse histórico muito rico que o IPA tem, de apoiar várias pós-graduações, não é? E eu acho que isso tem que ser levantado em números, inclusive não precisa nome, mas em números, e quais as instituições que estavam envolvidas. Eu acho que isso aí fortalece muito a proposta. Bem lembrado. Eu queria só resgatar um pouquinho isso aqui, a origem do PV. Nesse tempo, a gente tinha uma conversa muito grande quando eu voltei para o IPA, acredito eu, Geraldo Eugênio, com o professor Abraão. A nossa visão, o que realmente acontecia, é que o IPA, o pesquisador do IPA, com algumas exceções, possivelmente 3 ou 4, estariam em condições e estavam aprovando propostas editais de CNPq. E a maioria não conseguia, só conseguia quando estava realmente atrelado em relação a um projeto com um pesquisador da universidade federal, a rural, alguma coisa desse nível. Então, nós conversando, o Geraldo está lembrado disso, com o Abraão, surgiu essa ideia do PV para realmente voltar o IPA, a equipe do IPA, junto ao professor visitante, que já tem uma estrutura muito grande, com alunos de pós-graduação, e reativar novamente essa capacidade do IPA de participar em igualdade de condições que a gente não estava conseguindo, e acho difícil conseguir. Essa parceria vinculada a um projeto de vocês, com o professor visitante, esse foi realmente que eu me lembro, o Geraldo pode até observar alguma coisa, que ele participou ativamente disso aí, foi o foco principal, foi o ponto focal inicial para surgir o programa PB. Eu podia fazer um comentário? Estou vendo, pode fazer. Não, o que eu acho é o seguinte, a preocupação da professora Ana, para mim, é muito pertinente. Ela lembrou bem, lembrou numa muito boa hora. Nós tivemos, o Félix já citou aí, você também, algumas situações diferentes no passado, não é? Mas a gente não sabe qual foi as alterações que ocorreram nesses editais do CNPq neste intervalo, não é? Então, vale a pena, primeiro, se debruçar sobre o edital, segundo, fazer esses levantamentos que vocês estão propondo, né? A sensação que eu tenho é que, pela soma de qualidades, em colaboração com programas, em número de pessoas que realmente estão hoje aptas a fazer pesquisa, em número de bolsistas, em número de professores visitantes, tudo isso qualifica o IPA como uma instituição altamente competitiva, né? Então, vale a pena a gente realmente, eu digo, pegar essa ideia da professora Ana e de vocês todos e se debruçar, porque eu tenho a impressão que não vai ser difícil montar esse projeto, uma vez que ele realmente não é complexo, que a gente vai ver exatamente quais são as áreas onde o IPA vai ofertar a possibilidade de contar com estudantes de iniciação científica, né? E já temos 5 áreas aí que são as áreas dos professores visitantes. Perfeito. Perfeito, Geraldo. Eu acho que a gente tem muita condição, sim. Não foi à toa que o IPA tem um FINEP aprovado. Isso é uma coisa que garante uma qualidade dos pesquisadores, minha gente. Exatamente, exatamente. Stephanie, você me ouve? Eu fiquei impressionado, que tem o nome aqui de um artista chamado Stephanie Brito, né? Artista da Rede Globo. Ela é a responsável por organizar a sala, foi ela que fez a abertura e que gerencia tranquilo. o processo. Então, parabéns, obrigado, Stephanie. Já tem Margareth Thatcher. Margareth Thatcher faz parte do grupo de pesquisa do Romulo. Isso. Seria possível, Stephanie, seria possível compartilhar a lista de frequência para que os participantes pudessem assinar?
Professor, na verdade, não é uma lista de frequência. A sala, ela dá um relatório das pessoas que estão online. Aqui, aí a gente vê usuários. Nesse momento, tem 27 usuários na tela. Aí a gente consegue ter a lista com esses 27 nomes. Ok, então. Em um determinado momento, Stephanie, eu notei que tinha 33, né? Algumas pessoas eu acho que já... Saíram. Eu emiti a lista ainda agora, estava com, acho que 28 pessoas na sala. Ok. Então, tá bom. Então. Bem significante, bem expressivo, né? A gente faz o registro, então, com esses que estão online, então. Josimar, nós estamos 11 horas. Quer fazer um encerramento final? Sim, gostaria. Né, aproveitar a fala, né, agradecer ao professor Rômulo, né, nós já estamos com essa parceria já há um bom tempo. Agradecer a todos os que se dispuseram a participar desse processo. Nós estamos chegando na reta final da terceira fase do projeto Pesquisador Visitante, né, com essa rodada de apresentações, né, que se inicia hoje e se estende até a próxima semana. Depois dos relatórios finais, a gente vai pleitear, como a gente já tinha conversado com o Dr. Gabriel, né, a possibilidade de uma quarta fase do projeto. Né. Essa apresentação foi toda gravada, vai ser encaminhada ao Departamento de Comunicação para fazer os registros de divulgações necessários, assim como também ser compartilhada com o pessoal da FACEP, que não pôde, por motivos técnicos, participar da reunião. Então, eu acredito que nós temos, né, uma parceria, né, muito boa, né, com a Rural, com a Federal, com os PVs que estão em curso, né, e que pode reverter em grandes benefícios para o IPA. Né? Esse processo, né, já vem melhorando, como era um dos objetivos, melhorar o índice de publicação do IPA, né, nesses últimos 3 anos, e isso vem sendo melhorado, né, a cada ano um pouco mais, né, à medida que os trabalhos vão sendo publicados. Além disso, acredito que a gente tem potencial, né, para estudar novas propostas, né, como essa ferramenta que a gente está usando agora, né, para reduzir custos, né, institucionais no IPA, realizar reuniões com a presença de outros pesquisadores que não podem estar fisicamente presentes na sede por algum motivo, né, a gente pode tê-los, né, conosco virtualmente. E também acredito que seria interessante no futuro a gente pensar uma proposta de um programa de pós-graduação, como outras instituições, né, já têm, instituições de pesquisas, né, já têm as OEPAs. Então, com o apoio dos PVs, eu acho que a gente tem uma boa possibilidade de êxito com uma proposta como essa. Josimar, lembrando apenas segunda-feira, né? É bom dar um lembrete segunda-feira, novamente. Segunda-feira nós temos uma nova rodada de apresentação. O professor Tercílio, né, fará a apresentação a partir das 9 horas. Então, é interessante que o pessoal, né, entra um pouquinho antes, né, para poder fazer os registros tudo direitinho, né, para a gente conseguir, né, concluir as apresentações sem muitos problemas. E ainda no final de semana, na segunda-feira, eu reencaminho o link, né, para todo mundo, para lembrar. Então, segunda-feira nós temos a apresentação do professor Tercílio. Terça-feira está agendado a apresentação do professor Mário. Caso ele não possa, eu falei com a professora Ana, ela faria a apresentação dela, que estava programada para quarta-feira, ela faria na terça-feira. Se o professor Mário puder, ele vai fazer, né? Ele ficou de confirmar isso à medida nesse final de semana. Se ele não puder fazer, a gente reagenda a apresentação dele quando ele tiver disponibilidade e condições apropriadas para isso. Muito bem. Muito bem. Um ótimo final de semana a todos e... Obrigado pela atenção. Agradeço a todos. Obrigado. Saúde a todos. Tchau, pessoal. Bom dia, tudo de bom. Tchau. Até segunda. Até segunda. Um abraço.